Bibiana, o brasileiro leva mesmo a sério, eu falo do pecuarista brasileiro, ele leva a sério a vacinação, fora a vacinação da aftosa, que é a obrigatoriedade de lei, ou ele deixa de lado? Como o pecuarista brasileiro vê a vacinação? O pecuarista, a meu ver, ele ainda não tem essa percepção que prevenir doenças é melhor do que tratar, né? Por exemplo, hoje a gente está entrando num período de reprodução, né? Agora, nesse segundo semestre, a partir de outubro, as fazendas elas estão envolvidas em comprar genética, né? Porque agora começa o processo reprodutivo. E há um investimento com relação a isso. Eu estava na Expo Inter no finalzinho de agosto e tinha sêmen sendo vendido a R$1.000. Como é que você faz com que este investimento não seja jogado no lixo? Com prevenção, né? Então, para você ter uma ideia, existem estudos nos Estados Unidos, por exemplo, que fazendas que nunca utilizaram vacina reprodutiva, quando elas começam a utilizar, já no próximo ano, eles têm 5% a mais de bezerros. Ou seja, há um ganho em função da vacinação. Imagina só, o custo, imagina 100 vacas. Você usando uma vacina de boa qualidade que custa mais ou menos R$7, uma vacina reprodutiva, IBR, BVD, leptospirose, campylobacteriose e hemofilose. Custa R$7 uma dose. Uma segunda dose, R$14. 100 vacas são R$1.400. Se você tiver 5% a mais, em 100 vacas, 5 bezerros a mais, quanto está o custo do bezerro? Na média, R$1.000 no Brasil. São R$5.000 a mais que ele ganha, então ele pagou a prevenção e ainda teve um lucro. Ou seja, vale a pena trabalhar com vacinação, com prevenção. Com prevenção. Bom, a Tecnovax, a empresa que você dirige, que é uma empresa argentina, atua no Brasil, tem produto para atender o pecuarista. Esse produto é muito utilizado no Brasil ou ainda é pouco utilizado? Ele é pouco utilizado, justamente porque as pessoas acreditam que é uma vacina cara. Mas, como eu te disse, é uma vacina que se paga e te dá uma rentabilidade muito boa. Vou te dar alguns números no Brasil. Aqui no Brasil, a taxa média de natalidade é ao redor de 50%. Imagina, de 100 vacas comprovadamente prenhes, vão nascer 50 bezerros. Isso é média. Tem fazendas que você tem um resultado muito pior, fazendas que tem um resultado muito melhor. A média da taxa de natalidade nos Estados Unidos é 75%. É muito maior que a nossa. Eles não estão aqui para brincar, eles estão aqui para ganhar dinheiro. E é isso que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil. Lá é inconcebível você não utilizar vacina. Ou seja, os americanos trabalham de olho na prevenção. A produtividade é maior lá. Nós temos o segundo maior rebanho do mundo, aliás, o maior rebanho comercial do mundo, mas os americanos têm um desfrute menor, embora produzam bem menos do que a gente. Isso se deve à prevenção? Exatamente. Nós temos o segundo maior rebanho mundial e somos o segundo em lucratividade. Os Estados Unidos têm um quarto maior rebanho, mas é o primeiro em lucratividade. Aí você vai analisar os mercados, né? O mercado, por exemplo, de vacinas. Hoje, o mercado de veterinário deve ser 1,5 bilhão de dólares. O mercado veterinário, como todo nos Estados Unidos, é 5 bilhões. Nós utilizamos desse mercado brasileiro, 23% desse mercado é faturamento em vacinas. Nos Estados Unidos são 26%. Só que se você comparar no Brasil, metade desse mercado de vacinas é a febre aftosa. Então, na verdade, você tem aí 12% desse mercado veterinário para outros problemas. Para outras vacinas, inclusive reprodutivas. É importante vacinar contra a aftosa, porque se ele não vacina, a perda dele é muito maior. Mas existe toda uma gama de outras vacinas, outras tecnologias que podem ajudar o fazendeiro a ter um resultado melhor e não utiliza. Então, um dos fatores que faz com que um mercado americano seja mais produtivo é prevenir, é prevenção. Perspectiva para o pecuarista brasileiro avançar em prevenção é preço pago para a vacina ou é o preço pago pelo boi? O que deixa o pecuarista preocupado?
Ou, enfim, é um problema cultural? Eu acho que é um problema cultural. Se você... Olha, fazer um primeiro estudo que eu vi relacionado à produtividade foi um estudo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1964. O pesquisador, esqueci o nome dele, mas ele estava querendo analisar por que algumas fazendas eram mais produtivas ou não. Isso em 64. Ele fez uma análise de custos e ele identificou que as fazendas mais produtivas, no caso, na época, cada cruzeiro investido em prevenção, ele tinha 4,73 cruzeiros a mais em rentabilidade. Em 64, quando você não tinha a gama de vacinas que a gente tem. Acho que na época o máximo que você tinha de antiparasitário era um levamisol. Hoje você tem muito mais tecnologia. Em 2017 foi publicado na internet um trabalho da Embrapa de Mato Grosso do Sul, da doutora Danila Frias. Ela acompanhou 10 fazendas, um total de 5.100 animais. E o que ela fez ali foi simplesmente padronizar um esquema vacinal. Então, todas essas 10 fazendas, eles aplicaram raiva, vacina contra raiva, aftosa, clostridiose e brucelose, base, né? É o que todo mundo teoricamente faria. Eles acrescentaram uma vacina reprodutiva, IBR, BVD, leptospirose, campylobacteriose e hemofilose, e mais uma leptospirose no meio do ano, né? Para complementação à leptospirose. Ele acompanhou essas 10 fazendas durante 2 anos. Para resumir, quando eles entraram nessas fazendas, eles tinham uma taxa de natalidade de 53%, que é a média no Brasil. Depois de 2 anos, apenas com prevenção, ela chegou a 63% de natalidade. Ou seja, o ganho é real. São 13 bezerros a mais. Quanto está o bezerro em cada região? Faz as contas. Ela fez o cálculo, nesse programa vacinal, se não me engano, ela gastou de R$16, acho que por ano, nesses animais. Vezes 2, 32. Só que ela teve 13 bezerros a mais em 2 anos. Prevenção se paga e você tem um benefício. E essa é a informação que a gente tem. Foi em 2017 e foi aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Então não é um resultado que eu peguei nos Estados Unidos, é um resultado recente aqui no Brasil. Bom, você acaba de ouvir a CEO da Tecnovax, empresa especializada em vacinação para gado, né? Bibiana Carneiro. Informação é que investir em vacinação rende mesmo mais, ou seja, traz lucratividade. A relação custo-benefício é favorável. Agradeço a presença da Bibiana aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. O sinal está com Campo Grande.